com a minha alma, meu coração, porque ouvir a voz de Deus é uma coisa que nós temos que fazer sempre, né? Todo instante temos que parar e dar ouvido à voz do Senhor. Vamos abrir comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 18. Ô John, estou feliz de ver você e a Flávia, tá tudo bem aí? Tudo bem, Flávia? Sentindo falta de vocês. O pastor fica mandando mensagem, pastor para o John, a pastora para a Flávia, né? Não mandou a semana não, pastor? Eu mandei. Esse rapazinho aí. Ele falou, não, do futebol. Eu falei, eu não quero saber do futebol, eu quero saber você na igreja. Mas Deus vai dar vitória. Tem alguém pela primeira vez aqui ou não? Um casal ali, como é que é o nome? Como é que é o nome? Ítalo? Isadora, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eles são bem-vindos também, igreja? Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Isso, glória a Deus. Aleluia. Quero pregar nessa noite sobre o tribunal de Abraão. Tem uma mensagem de Deus para a sua vida, uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós estamos na campanha da causa da justiça e Deus tem movido o céu a nosso favor, né? Eu sei que às vezes parece que as coisas elas estão demorando, mas eu aprendi com Deus que tudo tem que passar pelo teste do tempo. O teste do tempo, ele molda, ele forja, ele nos leva a um tratamento para alcançarmos verdadeiramente aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Então, eu creio que Deus ele tem uma palavra para o teu coração, para a tua alma, para a tua vida nesta noite, amém? Lembrando que sexta-feira nós iniciaremos o trabalho de seminário, né? De cura e restauração e libertação de alma. Quem ainda não deu o nome, ainda dá tempo. Só uma coisa, irmãos, para vocês verem como são as coisas, né? A minha esposa fala assim, a gente não quer atribuir ao diabo, mas o diabo ele é sujo, né? Então, no domingo, depois daquele culto maravilhoso, glorioso, que Deus fez, né? Que Deus operou aqui domingo, foi uma coisa extraordinária. Quem esteve no culto sentiu, viu, recebeu o que Deus fez. O André sempre gosta de ir na bateria, foi com o João, aí ele voltou, ele estava no meu colo aqui, ele foi até ali. Eu até falei para minha filha Rebeca, fica ali perto do André um pouquinho, que eu vou no banheiro e já volto. Irmãos, quando eu fui ao banheiro, eu não vi, só fui ver, já tinha acontecido. Ele vinha andando por aqui, ele vinha andando por aqui. Quando chegou bem ali naquele cantinho, ali naquela beirinha ali, ele caiu de testa. Nós saímos correndo com ele para o hospital, chegou no hospital, sangrando bastante, saindo muito sangue, né? O irmão Marcelo, diácono Marcelo, com a diaconisa Adriana, nos levaram rapidinho. Marcelo, polícia, está acostumado a pilotar, né, Marcelo? Teve que dar uma acelerada. E resultado, irmãos, graças a Deus, eles só foram alguns pontos que ele tomou na testa, né? Vai ficar aquela marquinha, tadinho, né? Mas o menino tá elétrico, irmão. Eu nem trouxe ele aqui, porque senão ele ia começar a querer andar aqui tudo. E a gente tem que tomar cuidado com ele agora esses dias, para não abrir ponto essas coisas, né? Mas pai e mãe, sabe como é que é? E hoje eu passei por eu fui... A neta do bispo, o pai dela faleceu, eu fui até o velório. Quando eu passei assim, estava escrito Nath morto. Uma criança, um bebê, né? Nasceu, e quando nasceu parece que teve uma parada cardíaca e morreu. O nome é Isaac Daniel. Eu falei, é filho de crente. É filho de crente, né? Isaac Daniel já diz tudo. E aí... eu lembrei de uma época da nossa vida que eu e a minha esposa passamos pela mesma situação. Minha esposa estava grávida e o sonho da nossa vida era aquela criança que hoje estaria em torno aí de 7 anos, que o nome seria Eduarda, né? Duda, a gente chamava de Duda.
E nós preparamos tudo, fizemos tudo uma preparação. Redobre a sua atenção, já estou pregando. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Deus não quis. Quando a minha esposa chegou no 7º mês de gravidez, a Duda já estava formada, já estava certinho, estava tudo certo. Um belo dia, a gente chega com a seguinte notícia, né? Fomos aquele exame morfológico, né? E chegou lá, a Duda não tinha mais vida. Foi um baque muito grande. Eu acho que foi o baque mais forte, mais pesado que eu vi ministerialmente na minha vida, porque é nessa hora que a gente pensa, cadê Deus, né? Cadê o Senhor da minha vida? Poxa, eu estou servindo, eu estou honrando, eu estou fazendo, por que Ele não fez? Eu prego, Deus me usa. Irmãos, a minha esposa falou uma coisa no carro hoje, ela começou a chorar e lembrar, ela falou assim, que tem coisas que são inexplicáveis. Como é que você vai explicar um negócio desse? Mas Deus foi tão generoso conosco. Ainda depois tivemos mais 2 percas, né? Teve 2 abortos, até que veio a Laís e depois veio o André. E é claro que não existe substituição, um filho não substitui outro. Mas nós vimos a mão de Deus sobre a nossa vida. Um Deus que trabalha, um Deus que age, um Deus que faz. E foi aí que o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra sobre o tribunal de Abraão. Bora, vamos lá? Amém, igreja? Então, Gênesis capítulo 18, verso de número 16 ao 33. E levantando-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para o agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Verso 20. Disse o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Senão, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos, eu não destruo a cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. E continuou ainda a falar e disse: se porventura se achar ali 40, disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar, mas se porventura se achar ali 30. E disse: não farei, se eu achar ali 30 justos. Quer dizer, se eu achar 30 justos, eu não vou destruir a cidade.
Disse Abraão: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem 20. O Senhor diz: não destruirei por amor dos 20. Olha que Deus misericordioso. Disse mais, olha que Abraão insistente: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se ali acharem 10, disse o Senhor, por causa dos 10, eu não destruirei por amor dos 10. Verso 33. Retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Amém? O que a irmã Adriana cantou aqui não é apenas um cântico, é uma questão de nível de intimidade. Nível de intimidade não se mede com uma régua, não se mede pelo tanto de tempo que a pessoa está indo à igreja. Nível de intimidade não se mede com o tanto que a pessoa serve a Deus, como ela diz que serve. O nível de intimidade, ela tem uma forma de se medir, e eu vou mostrar para você agora. A palavra de Deus diz que o Senhor falava com Moisés quando ele estava lá em cima. Quando Moisés estava lá em cima, Deus falava com ele como eu estou falando com vocês. Ele ouvia a voz de Deus como vocês estão ouvindo a minha voz. Nítida, clara, perfeita, maravilhosa. Mas aos que estavam lá embaixo se ouvia trovões, barulho e relâmpagos. Por que Moisés conseguia nitidamente ouvir a voz de Deus, e por que os demais tinham esse problema de ouvir trovões, relâmpagos e trovoadas? Por causa do nível da intimidade. Sabe o que aquele povo falou para Deus? Falou assim: Moisés, faremos um acordo contigo, nós não queremos ouvir Deus, você vai lá, ouve Deus e traz as respostas para nós, porque todas as vezes que nós formos ouvir o Senhor, certamente morreremos, porque todas as vezes que eu escuto Deus, eu vou ter que morrer um pouco. Há pessoas que não conseguem chegar no nível de intimidade. Ele só fica no barulho, ele só fica na superfície, ele não sabe chegar e ir mais além. E no caso de Abraão, era um cara que tinha um nível de intimidade elevado, era um cara que tinha um nível de intimidade mais próximo de Deus. E em Sodoma e Gomorra havia um juízo, havia uma palavra: eles serão destruídos. Deus iria acabar com toda a cidade, iria matar todo mundo que estava naquela cidade. E Abraão, ele começa a interceder por aquela cidade, porque o seu sobrinho querido, chamado Ló, estava residindo naquela cidade. Então, quando Abraão, ele se achega a Deus como uma intercessão, como alguém que intercede, como alguém que se preocupa, e ele vai diante de Deus, clamando por misericórdia. Ele vai para o tribunal de Deus, se achega lá, dizendo: olha, eu estou aqui clamando por misericórdia com esse povo. E Deus ouve Abraão. Eu preguei aqui esses dias e disse que o céu responde os nossos atos aqui embaixo. A primeira coisa que nós vamos ver é o verso 17 do capítulo 18. O tribunal revela segredo aos íntimos. Olha só, Deus falou assim, 18:17: ocultarei eu a Abraão o que faço?
Quer dizer, porventura eu não iria falar com Abraão aquilo que eu vou fazer? Deus, Ele não esconde os seus planos de quem vive uma aliança com Ele. Quem vive uma aliança com Deus, Deus se revela para ele. Quem vive uma aliança com Deus, antes mesmo de um juízo ou de uma justiça ser decretada, Deus o chama para perto dele. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que quem anda com Deus, ele sabe discernir o que é o espiritual. Quem anda com Deus, ele conhece quem Deus verdadeiramente é. Pergunta para quem está do lado de você: você conhece Deus? Existem batalhas que Deus revela antes mesmo delas começarem a acontecer. Para quê? Para que se entre em um propósito de oração, porque é a oração, é a intercessão, é o clamor que pode mudar todo um decreto. Talvez na sua vida tinha tudo para dar errado, mas é exatamente o clamor que vai mudar todo o processo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja íntimo. Vou falar mais uma vez. Deus quer que você seja íntimo, porque o íntimo ouve o que a multidão não consegue ouvir. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer estar perto de você. Deus quer te dar estratégias para que você venha vencer guerras que você não entende. Deus quer te dar estratégias para você vencer guerras que você não compreende. Mas para isso, você precisa ser íntimo de Deus. Escute, meu irmão, existem coisas na sua vida que não vai vir por causa do teu nome, que não vai vir por causa de alguém que vai te dar, não vai vir por causa de um governo, mas vai vir por causa da sua intimidade com Deus. A intimidade sua com Deus, ela gera um milagre extraordinário na sua vida. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós nos distanciamos de Deus. E quando você se distancia de Deus, a dificuldade de você ver soluções na sua vida, ela aumenta. Não porque Deus não tem poder para fazer, mas porque você está longe. Que você, literalmente, quis fazer do seu jeito. Você achou que do seu jeito ia dar certo. Você achou que do seu jeito ia resolver. E hoje nesse tribunal que está aqui hoje, nesta noite, Deus está dizendo: eu quero revelar os meus segredos, mas só revela os segredos a íntimos. Existem situações na sua vida que elas podem mudar nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei nem o que você veio buscar de Deus hoje aqui. Eu não sei, você está na campanha. Talvez você tenha uma causa na justiça. Eu não sei. Mas sabe quando é que essas coisas vão começar a acontecer? Quando você entender o que é você ter uma vida íntima com Deus, o que é você se aproximar de Deus, o que é você ter uma vida com Deus. Ninguém que tenha optado confiar em Deus foi desamparado, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. Aquele que confia em Deus, ele recebe. Aquele que confia em Deus, ele alcança. Aquele que confia em Deus, ele chega lá. Deus quer te levar além, mas para Deus te levar além, o seu nível de intimidade tem que aumentar. Como é que você quer, meu irmão? Você quer ter de Deus o quê? Um caso?
Você quer ter um caso com Deus? Um caso desses aí que você ouve falar? Eu vou lá, dou uma namorada com Deus e vou embora. É isso que você quer? Deus zela por aliança. Deus zela por aliança. Se você não entender o que é ter uma aliança com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Já viu que tem pessoas que falam assim: nossa, fulano ora e Deus responde, por que eu estou orando e Deus não está me respondendo? Qual que é o nível da sua intimidade com Deus? Lembra de Marta e Maria? Maria sentava para ouvir, Marta fazia o quê? Cuidava dos fazeres da casa. Porque ela dizia o quê? Se eu deixar os fazeres da casa, como é que eu vou fazer? Quem é que vai fazer no meu lugar? Isso é questão de escolha. Você precisa se preparar, você precisa deixar Deus fazer, você precisa entender o que é que Deus quer de você. O tribunal de Abraão, o tribunal de Deus, é um lugar de intercessão. Alguém já ouviu falar de intercessão aqui? No verso 23 vocês vão ver exatamente o que é intercessão. Verso 23, capítulo 18. Bom, Marcelo. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Olha a intercessão. Senhor, destruirá o justo com o ímpio? Abraão, ele entra no campo da intercessão, não para dizer assim, ó, você é culpado, para acusar, mas ele entra para clamar. Olhe para mim, olhe para mim. Tem coisa na sua vida que quanto mais combustível você jogar, mais fogo vai pegar. E não vai resolver o problema, o fogo vai consumir tudo e não vai adiantar. Então o que eu faço, pastor? Apaga o fogo, corta o combustível. Simples. Não, porque olha, sabe aquelas brigas de irmão? Como é que é briga de irmão, Lá em casa é tudo pequeno, né? Uma hora vão crescer, mas estamos tudo pequeno ainda. Mas briga de irmão é assim, não, porque você falou, que você fez, mas você também fez isso, mas você foi lá, mas você errou, e aí vai. Ressuscitam os pecados de 10, 15, 20 anos atrás, que nem você lembrava mais. Viram a confusão dos infernos. O pai e a mãe tentam entrar no meio para intervir, sobra para eles. Escuta o que Deus está falando. A melhor maneira de você acabar com uma discussão é o que está escrito lá no livro de Tiago: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas eu estou certo. Nem sempre a razão vai prevalecer desse jeito. Muitas e muitas vezes, para você ver Deus agir na sua vida, você vai ter que calar. Já viu aquele ditado que diz: quando dois não quer, um não faz, não é assim? Então, ou quando um não quer, dois não faz. Desculpa, eu errei. É isso, né? É isso, né? Então, se um pelo menos tiver o equilíbrio de dizer: opa, o diabo entrou aqui. Não, que olha, você está culpado, você fez. É simples. Existe uma coisa que é simples. Esses dias um irmão falou e disse para a esposa: o pastor me falou, mandou fazer isso. O que eu mandei ele fazer? Se cala, dá razão. Tem coisa que não adianta se discutir, irmão, quem está certo? Vamos ver quem está certo aí, vamos ver. Enquanto você não entender o que é você entrar no tribunal em um lugar de intercessão. Eu não estou entrando em tribunal para eu condenar alguém, para eu trazer juízo a alguém, mas eu estou entrando para interceder, para dizer: essa situação tem que mudar.
Talvez para alguns isso pode ser um pouco mais além, para outros não. Quem ouvir falar de intercessão em pleno culto de terça-feira de causa de justiça é uma coisa meio doida, mas é isso que o Senhor quer para nós. Eu quero vos dizer uma coisa: o intercessor é aquele que entra na brecha, é aquele que se coloca na brecha. Ele está dizendo assim, ó, eu amo, e é por amar eu vou lutar e não vou desistir. Eu falei para minha esposa hoje, falei, imagina a mãe que perdeu essa criança. Ela vai ter que desfazer todo o berço, todas as roupinhas. Ela vai ter que desfazer do carrinho de bebê. Ela vai ter que desfazer a mala que ela levou para o hospital. Você tem noção? A criança nasceu, teve um ataque cardíaco e morreu. Você tem noção do que a mãe vai passar? O que vai acontecer com essa mãe? Aí eu falei para minha esposa uma coisa, falei, você já viu mãe, que o filho é um drogado? A pessoa fala assim, eu já desisti dele, mas a mãe nunca desiste. Não, mas esse cara não tem jeito, tá bom, mas a mãe não desiste. Não, mas você não sabe, não adianta, vai botar isso na cabeça de uma mãe? Não tem como, quem carregou foi ela, quem amamentou foi ela, quem trocou foi ela. Então não tem como, não adianta você querer discutir. Por isso que hoje eu entendo muitas mães. A gente fala assim, nossa, ela é boba. Não, ela não é boba, ela é mãe. Ela é mãe. Não importa o tamanho do prejuízo que ela esteja tomando, nunca ela vai falar não para o filho. Não vai. Vontade talvez ela até tenha, porque ela sabe que é prejuízo. Mas há uma dificuldade de nós entendermos o que é isso. Há uma dificuldade de nós entendermos esse cuidado de mãe. E é exatamente esse cuidado que o Espírito Santo tem com a gente. Escuta, o Espírito Santo não desiste de você. O Espírito Santo não abre mão de você. O Espírito Santo está pronto para mudar a história da sua vida. E aí ele vai lá, olha para mim aqui, pessoal, ele vai lá e te limpa, deixa você limpinho. Você se suja de novo, ele pega você tudo sujo de novo, limpa de novo. O Espírito Santo, ele faz isso. O Espírito Santo, ele sabe como agir na nossa vida. Talvez você está pensando em parar de orar. Talvez você está falando assim, eu não vou mais, chega. Ezequiel 22:30 fala assim, ó, busquei entre eles um homem que estivesse na brecha. E talvez Deus está procurando alguém que queira entrar na brecha por esta causa. O tribunal de Abraão é um tribunal que muda a história de uma família. E Deus quer mudar a história da sua família nesta noite. A palavra liberada de Deus é essa, o céu responde a oração insistente. O céu responde àquele que insistentemente está orando. Talvez alguém falou para você, para de orar, para de orar, para de orar. E Deus está dizendo para você assim, ó, 1 Tessalonicenses, acho que é 1 Tessalonicenses 5:17, pastor Dala, vê se é isso mesmo, orai sem cessar. Você precisa entender. Eu tenho uma palavra liberada de Deus na sua vida. Quer receber? Deus quer fazer de você um intercessor hoje. Quer ser um intercessor? Sim ou não? Então tá bom. Então olha só. Hoje, é agora. Deus está levantando intercessores que vão impedir uma destruição dentro da sua casa, da sua família. E esse intercessor é você que Deus está aí levantando nesta noite. O tribunal, ele separa o justo do injusto, sabe? No verso 25, olha só o que diz no capítulo 18. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus é um Deus justo. Deus não é injusto.
Eu sempre disse, e volto a dizer, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Ele é justo. Não é justo o que Ele fez comigo. Não, Ele é justo, Ele sabe como fazer. Ele sabe como agir. Abraão aqui reconhece Deus como um juiz supremo, um juiz que está além. E esse juiz supremo, o justo é preservado, o fiel é lembrado, e a injustiça não prevalece para sempre. Eu vou repetir: o justo é preservado, o fiel é lembrado, e a injustiça não prevalece para sempre. Eu estou pregando para alguém aqui que está sofrendo como Ana. Talvez tenha alguém no seu pescoço, tem alguém te perseguindo, tem alguém se levantando contra você. Talvez é um credor, talvez é um patrão, talvez é alguém no meio da tua família, mas a mão do justo juiz está se levantando para a sua vida nesta noite. O Deus que muda a história, o Deus especialista em transformar um esqueleto velho, podre, jogado no chão, em um exército extraordinário. Talvez estão levantando acusações, talvez estão tentando destruir a sua imagem. Talvez a situação está tão insuportável que você já está se perguntando: mas meu Deus, como é que eu faço? Eu já não estou conseguindo mais. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus ainda é o juiz da sua causa. Eu disse que Deus ainda é o juiz da sua causa. Se Ele é o juiz da sua causa, eu estou dizendo: Deus está entrando com providência em causas que pareciam estar perdidas. Eu vou repetir: Deus está entrando com providências em causas que parecia estar perdida. Por que você está desistindo? Por que você já está jogando a toalha? Por que você está achando que não tem mais jeito? O senhor não sabe do meu problema. O senhor não sabe da situação que eu estou vivendo. Se eu e a pastora Manu tivéssemos desistido quando a Duda morreu, o sonho da Laís e do André não tinha acontecido. Se nós tivéssemos parado lá atrás, a nossa história ia ter encerrado com que perderam, castigo, isso mesmo, bem feito. Você acha que nós não ouvimos isso? Ouvimos. Se nós tivéssemos desistido lá atrás, nada faria sentido. Olhe para mim. Quando Davi está diante dos seus maiores obstáculos, que é o grande Golias, um gigante, e Davi um pirralho, garoto. Saul olha para ele e fala: você não é homem de guerra. Golias é um homem de guerra. Aleluia. Eu tenho uma palavra liberada de Deus, quer receber? Oh Jesus, é isso mesmo. Quando Davi está diante do seu maior obstáculo, ele fala assim: olha, eu venci um leão, venci um urso, o que vai ser esse gigante? Irmão, Deus está dizendo para você: a causa que lhe parece estar perdida, a mão de Deus está intervindo a seu favor. Escuta o que eu vou lhe dizer, porque agora o que eu vou dizer é algo que o Espírito Santo acabou de falar comigo aqui. Davi já é experiente, mais velho, com uma espada boa, mas não com a mesma força. Ele tem que enfrentar um gigante da família de Golias. Não me lembro agora o nome desse gigante. Lembra, pastor, o nome dele? Não me lembro.
Quando ele vai enfrentar esse gigante, Davi está prestes a perder a batalha, segurando a sua espada ao chão. Ele já não tem mais força, ele já não tem mais como lutar, ele já está no auge do desespero. E quando o gigante levanta a espada, pastora Verônica, para destruir Davi, se não me falha a memória, pastor Dala pode até me corrigir aí, Deus levanta um rapaz chamado Absai, e esse cara, ele intercede. O que ele faz? Ele entra no meio da batalha e mata o gigante. Eu estou dizendo que se as suas forças já estavam zeradas, se você já não sabia mais o que fazer, se o seu nível de energia já estava zerado, eu estou dizendo que Deus está levantando Absai hoje para resolver o seu problema. Deus está levantando alguém que está destruindo aquilo que estava vindo contra a sua vida. O tribunal libera misericórdia. No capítulo 19 de Gênesis 29, eu já estou encerrando. Diz que Deus se lembrou de Abraão, capítulo 19, verso 29. E aconteceu que, destruindo Deus as campinas, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição. Eu tenho uma palavra liberada de Deus para você. Você quer? Quer? Hoje Deus está gerando livramento na sua vida. A aliança gera uma proteção e a misericórdia de Deus está falando mais alto sobre a sua vida. Escuta o que eu estou dizendo. Você não vai morrer nessa luta, você não vai morrer com essa prova, você não vai viver, escuta, esse ano não vai virar você desse jeito, sofrendo desta maneira. A mão de Deus está se levantando a seu favor, e Deus está gerando o milagre extraordinário que você precisa. Deus não te deixará, e por isso Ele lembrou de você. A Bíblia diz em Tiago 2,13 que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu estou dizendo que a sua família está sendo alcançada. Eu estou dizendo que a misericórdia de Deus, da oração de alguém que não desistiu de orar. Porque você, querendo ou não, saiba que você está aqui, a resposta de oração de alguém. Alguém orou para você estar aqui. E isso é uma resposta de Deus. O tribunal de Abraão mostra que Deus procura íntimos. Alguém que queira ter intimidade com Deus. Eu estava preparando ontem a palavra pro seminário. E existem muitas coisas na sua vida que eu sinto que vai ser quebrada nesse seminário, porque eu vejo que há um propósito muito grande de Deus esse final de semana para todos nós. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não te deixou. Deus, Ele não virou as costas para você. Você precisa entender que Deus procura íntimos, Deus procura intercessor que entra na brecha. E que o juiz da terra, que não é esse juiz que está com o seu processo na mão, mas o juiz que é Deus, é Ele que julga. Porque é Deus que decide quem vai viver e quem vai morrer. É Deus que decide quem vai prevalecer e quem vai perder. Esse juiz está tomando a sua causa nesta noite. A misericórdia de Deus vai mudar os destinos da sua vida.
Deus está entrando na sua vida. E eu vou dizer uma coisa: quem entra no tribunal de Deus em oração, ele sai com a vitória. Então, não fique angustiado, nem perca o sentido, nem fique preocupado. Mas Deus está te chamando para você abandonar essa acusação. A culpa disso é do meu marido, eu estou passando por isso por culpa dele, estou passando por isso por culpa dela, a culpa é do... Para com essa síndrome da acusação. Assuma o papel de intercessor, comece a orar, apresenta a sua causa diante do trono de Deus, fala: Deus, muda a minha vida. Agora isso aqui é muito de Deus. Existe uma sentença liberada no céu para a sua vida, e Deus está mudando por completo a história da sua vida para você viver o novo. Quantos querem viver o novo de Deus? Então feche os seus olhos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Senhor, eu preguei a tua palavra e eu entro no tribunal do Senhor agora. Espírito de Deus, eu sei que tu estás aqui, eu sei que a tua presença está aqui, e se não fosse a tua presença, o que seria de nós, Senhor? Mas hoje nós nos colocamos diante desse grande tribunal. Tem pessoas aqui, Pai, que estava prestes a desistir, pronto a parar, estavam desanimados, aflitos. Pai, há pessoas aqui, Senhor, que já abriram mão até mesmo de lutar por essa causa, dizendo assim: não adianta, por mais que eu lute, por mais que eu guerrei, eu já não estou aguentando mais. Mas é nisso que eu quero orar agora, Senhor. Se ninguém entrou na brecha por essa pessoa, eu entro agora. Meu Deus, muda o quadro desta pessoa, Senhor. Muda, Senhor, esse início de um velório espiritual que essa pessoa está vivendo, essa crise que ela está vivendo. Muda isso nesta noite, Deus. Eu sinto o céu está movendo a seu favor. O céu está movendo a seu favor. Há pessoas aqui que têm bens apreendidos, e Deus está liberando nesta noite um milagre para a tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus. Cadê a igreja que ora, que intercede? Cadê a igreja que busca? Oh, Espírito Santo, muda a história. Muda, meu Deus, e faz a tua obra extraordinária. Realiza, Senhor, porque tu és Deus, tu és Senhor, tu és Senhor, e tu podes fazer infinitamente mais. Meu Deus, agora, essa ação do diabo que está atacando a mente dessa pessoa, que está tentando desfocar ela, Senhor, meu Deus, eu cancelo a força desse mal, e eu libero sobre a vida dos teus filhos, Pai, a bênção do Senhor nesta noite. Opera como o homem não pode operar,
e faz a tua obra extraordinária na vida dos teus filhos, ó Deus, em o nome de Jesus. Olhe para mim. Você crê em milagre? Eu perguntei, você crê em milagre? Você crê que Deus libera a palavra profética e que Deus é o Deus que faz? Crê ou não? Coisas na sua vida. Quando a gente falar coisas não tem muito significado, mas eu vou ser mais claro. Justiça, processo, vida profissional, vida sentimental, que estavam aprisionadas. O Senhor está dizendo que está liberando nesta noite. O juiz que julga essa terra está liberando a palavra de vitória sobre a tua vida nesta noite. E olha que Deus está mandando eu dizer para você, que antes desse dia amanhecer, a glória de Deus já está descendo para prover o milagre sobrenatural sobre a tua vida. Você não vai perecer. Deus vai operar de forma extraordinária na sua vida. Quem crê, diga amém.